Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Chavecast. Eu sou a Tarsis, idealizadora do livro Mulheres que Realizam, e estou aqui nessa jornada de conversar com as coautoras da terceira edição desse projeto. Hoje eu tenho a alegria de receber a Franciele Galvão. Seja bem-vinda, Fran. Obrigada, é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite, por fazer parte desse projeto tão incrível. Maravilhoso, muito obrigada. Eu que agradeço. Fran, vamos começar a nossa conversa. Conta pra Vamos. gente quem é a Fran, além do trabalho, além daquilo que Sim. você faz como profissional. Quem é a Franciele? Bom, a Franciele é casada, 12 anos. Tem uma história bem diferente, porque eu decidi casar na corte. Então, eu sempre conto essa história para todo mundo, porque eu acredito que foi um divisor de águas na minha vida, né? Então, vivi muitos relacionamentos frustrados, colhi muitas decisões, muitos frutos de decisões erradas e decidi casar na corte. Então, meu primeiro beijo foi no altar, depois as trocas das alianças. Então, já estou casada há 12 anos. Sou mãe, tenho 2 filhos. O Luiz Felipe, de 10 anos, que é incrível, um menino. Eu falo que ele é muito sensível ao Espírito Santo, ele tem dons maravilhosos. João Vitor, também, de 8 anos, que é o meu pititico, que é uma bênção também na minha vida. Então, a Fran é esposa, mãe, casada, adoro, né, estar com a minha família, que é o meu, vamos dizer assim, o que eu tenho de mais precioso na minha vida é a construção da minha família, dos meus filhos, da minha família, da minha casa. Essa é a Fran. Muito bom. Ô, Fran, no teu discurso você fala muito de Deus, uma Sim, mulher que tomou uma decisão muito séria, sim, arriscada, ousada, sim. né, para começar um relacionamento da sua vida. E no decorrer dessa trajetória do Mulheres que Realizam, ele nasceu com um propósito business, ele nasceu com um propósito empresarial. Uhum. E aí na trajetória eu entendi o quanto era preciso conversar com o CPF antes do CNPJ. Sim, E Deus, esse terceiro livro, ele veio muito forte. Já no segundo livro, o primeiro livro foi bem empresarial, o segundo livro ele já acho que Deus já entrou com palavras e com muitas coisas, inclusive no dia do lançamento a gente já sentiu bastante isso. E esse terceiro livro, eu falo que o Mulheres que Realizam, ele se transformou. Agora, o Mulheres que Realizam, ele é primeiro para a mulher, para que ela se realize como mulher, para que ela se realize como vida, como o sim, Espírito Santo na vida dela, para que depois ela traga isso para fora, né? Então, primeiro se realizar por dentro, inclusive eu trago isso no meu capítulo, para depois se realizar por fora. E eu recebi um puxãozinho de orelha de Deus, já no segundo livro. E ele falou assim para mim: quando você vai começar a falar em meu nome? Já que a ideia do livro foi uma inspiração do Espírito Santo sim. na minha vida, né? E como é que é para você ser uma mulher que se realiza primeiro por dentro, para depois realizar como esposa, mãe, empresária? Eu acredito que pessoas curadas, elas curam pessoas, e pessoas feridas ferem pessoas. Então, não adianta eu querer estar bem profissionalmente se por dentro eu não estou bem. Então essa transição da Fran foi muito isso, né, eu vivia, muitas coisas, mas não vivia a presença, não vivia o Espírito Santo. Deus, ele estava presente nos momentos que eu precisava dele, que normalmente é o que a gente faz, é correr para Deus quando tá muito difícil. Ou a gente muda por amor ou a gente muda pela dor. Normalmente a gente vai pela dor. Então, eu estava já muito frustrada, assim, relacionamentos, a minha vida profissional, era uma vida muito sem propósito, muito sem direcionamento, e eu tomei essa decisão de servir primeiro a Deus, de colocar Deus acima de todas as coisas, e esse livro, não é para falar da história da Fran, é para falar do que Deus fez na minha vida, e através disso eu tenho transformado a vida de outras pessoas. E eu me lembro, Tarsis, de há uns 13 anos atrás, de começar esse propósito de entregar minha vida para Deus, enfim. E eu me lembro que tinha uma palavra sobre a minha vida, uma profecia, que eu iria falar para multidões, que eu iria falar para mulheres. E eu fiz até um desenho na minha agenda, a Fran lá em cima, no montezinho, e várias pessoas estavam me ouvindo falar. Então, esse livro, eu costumo dizer que é uma resposta de oração para tudo aquilo que eu tenho colocado diante de Deus. Eu não dou nenhum passo mais sem que Deus esteja presente. Então, antes de vir para cá, eu coloquei o meu louvor, eu adorei a Deus, eu agradeci a Deus, eu coloquei tudo diante dele. Eu estava num processo de oração muito grande e eu recebi o convite no meu Instagram e eu fui deixando, deixando, deixando. E conversando com meu esposo, ele falou: "O que que você está esperando para fazer isso, para escrever o livro?" E na hora Deus falou muito forte comigo.
eu estou te dando respostas daquilo que você orou. Então é uma Sim. resposta de oração muito grande, muito, muito grande. E eu acredito que toda a minha trajetória, Tarsis, ela foi cheia de crenças e muitas crenças que me limitaram muito. Porque eu acreditava assim, se eu tenho uma família próspera, a minha vida profissional não vai ser próspera. Se eu sou financeiramente bem-sucedida, a minha família vai ser desestruturada. Então eu tinha essa crença muito grande na minha vida, que eu fui entendendo que não, que é engrenagem, que é muito o que você falou, né? A gente precisa primeiro estar bem com a gente para que depois todas as áreas elas se comuniquem. E essa engrenagem que eu costumo dizer, se falta algo pessoal, profissionalmente você também não está realizada. Somos sistêmicas, né, Fran? Exatamente. Então essa precisa rodar. E claro que a minha vida tem os desafios que todo mundo enfrenta, a minha vida não é perfeita, tem desafios, mas hoje eu entendo que eu tenho uma família próspera, eu tenho um casamento que ele é consolidado, que a gente passa por desafios, mas a gente está junto, existe um propósito muito maior. A minha vida profissional, com todos os desafios, ela também está rodando. A minha vida financeira também está rodando. Então, tá tudo alinhado. Só que começa por dentro. Então, eu preciso me curar, eu preciso me restaurar, eu preciso me transformar para ser um canal de bênção na vida das outras pessoas. E quando eu recebi o convite, eu fui no Instagram da Tarsis, eu procurei saber quem era a Tarsis. E quando eu vi você falando do livro, eu falei, não tem como não ser uma resposta de Deus, porque você tem falado sobre isso. E quando a gente conversou, você falou muito da presença de Deus, do Espírito Santo. Então eu falei, Deus, é isso. É isso que eu preciso, é essa resposta. E Deus, ele nos traz pessoas, coloca pessoas na nossa vida. Toda vez que eu li o meu livro, eu chorei, assim, incansavelmente. E quando eu estava escrevendo o livro na minha casa também, eu chorei, né, muito, muito, de lembrar aonde eu estava e aonde Deus me colocou. E é para a honra e glória do nome dele. Então, tudo que eu fizer vai ser para glorificar o nome de Deus. As curas, as transformações, os livramentos, a minha família. Deus me deu um esposo que ele separou o melhor dele e me entregou. Filhos maravilhosos. Então, é para ele, é para o nome dele, é para glorificar o nome de Deus. Você sabe que eu ouço bastante das mulheres que realizam essa questão o período da escrita, né? E é uma Sim, pergunta que eu faço aqui também para elas. Como é que foi o período da escrita? Algumas falaram, não foi tão difícil, eu já tinha um pouco de consciência, e outras só ali no momento da escrita que pararam para olhar para toda a tua jornada. E para você, como é que foi esse período de receber o convite, decidir escrever, começar a escrever, terminar de escrever e entregar o capítulo? sim. Eu tinha vontade de escrever um livro há muito tempo. Uhum. Né, porque eu conto a minha história e as pessoas falam assim, Fran, a sua história dá um livro, escreve um livro. Eu já tinha esse desejo alguns anos atrás, mas a gente sempre vai deixando para depois porque a gente acha, não é para mim. Escrever um livro não é para mim, mas eu acredito que tudo é para você. Basta você se dedicar e ir atrás. E eu já tinha em mente que eu queria escrever, então não foi, nossa, o que que eu vou escrever, como que vai ser, o que que eu falo primeiro, não. A primeira coisa que eu queria contar era da minha vida. Então, o profissional, ele tá lá no finalzinho. Eu queria contar de tudo que Deus fez, do que Deus transformou, do que Deus realizou. Então, eu estava muito convicta. E no primeiro momento que eu sentei para escrever, eu já fiquei ali, escrevi tudo, tudo. Quando eu vi, deu não sei quantas páginas. E eu falei, meu Deus, é um capítulo. E aí eu pensei, poxa, se eu conseguir escrever isso, e foram tantas páginas e tantas páginas, a gente fica querendo depois, né, contar tudo. Porque a gente não consegue contar tudo Não em um capítulo, consegue. a gente Foi tem que outra conversa que enxugar. várias pessoas falaram aqui. Sim, Eu tive que tirar muita coisa que não dava pra muita contar. coisa. Então eu tive que revisar muitas vezes, enfim, mas eu já sabia exatamente o que eu queria escrever. E só tinha na minha cabeça uma coisa: é para honra e glória do nome de Deus. Então tudo que eu escrever ali vai ser para glorificar o nome dele. Porque tem, apesar de ser um capítulo, eu contei muitos desafios que eu enfrentei, desafios que eu nunca imaginei enfrentar na minha vida, como crise de ansiedade, pânico também, que eu jamais me vi nesse lugar, mas que todos eles eu passei porque Deus estava ali. Deus estava presente na minha vida. Então, se hoje eu posso falar com mulheres, se eu posso contar a minha história, se eu posso palestrar para outras mulheres, de alguma forma incentivar, é porque houve um processo, houve uma cura. E eu fui curada. Eu não consigo falar para ninguém se eu estiver ferida. E Deus foi me curando, Tarsis, em todas as áreas da minha vida. Fisicamente, Deus me curou. Emocionalmente, Deus me curou. Financeiramente, Deus me curou. Deus me curou e me restaurou em todas as áreas. E poder falar, né, ser esse canal para ajudar outras mulheres, eu sempre digo.
Tem mulheres que ainda disputam umas com as outras e fica naquela competição que eu não entendo o porquê. E se a gente soubesse o poder que nós temos quando a gente junta para escrever histórias, para contar de transformação, se nós tivéssemos essa consciência, nós estaríamos num lugar muito mais alto. Então, eu acredito muito nesse poder que as mulheres têm. A mulher é muito sensível, a mulher consegue ter uma sabedoria fora do normal. Imagina se várias mulheres se juntam para ser um canal de transformação na vida de outras mulheres. A gente se cura. E eu recebo infinitos, imensuráveis feedbacks de todos os tipos, de homens que leram. Eu falo do Antônio no terceiro capítulo, que o Antônio é o maior fã do livro. O Antônio Olha que legal. marcava, tirava foto, marcava com a autora, marcava mulheres que realizam. E realmente, são vidas, né? A Sim. gente, apesar de estarmos olhando para as mulheres, todo mundo que lê, de alguma Sim. maneira, com algum ali das histórias, vai acabar se identificando porque são vidas e são histórias. Ô, Fran, como é que começou essa sua jornada cristã? Você sempre foi? Você sempre teve presente na igreja? Teve algum choque, sei lá, de vida que te fez olhar mais para Deus? Como é que é essa tua jornada cristã? Os meus pais, eles nunca foram de estar na igreja todo final de semana, enfim, mas acreditam em Deus, têm a fé deles. O meu avô era pastor, o meu avô, ele faleceu pregando. Ele era pastor da presbiteriana e ele, nesse dia que ele estava pregando, ele fala um salmo, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele terminou de falar e naquele momento Jesus levou ele. Então, a minha mãe perdeu os pais e a mãe muito cedo, mas nunca foi uma pessoa de estar na igreja, ter uma religião. A minha irmã já ia para a igreja, o meu irmão também, então eu via muita transformação na vida deles. E eu ficava imaginando, isso aí não vai acontecer comigo, porque vai ser meio impossível, né? Aquela adolescência e vivendo muitas coisas. Eu queria estar naquele lugar, queria estar na igreja, mas o que aconteceu que eu mudei a chave foi quando eu me vi colhendo frutos de decisões erradas na minha vida. E aí eu me vi completamente desestruturada, eu falei: "Eu não quero mais viver isso pra minha vida", porque eu sempre tive o sonho de casar, de ter filhos. Então o meu primeiro relacionamento foi muito frustrado. E o meu segundo relacionamento, ele foi muito frustrado. Então, por viver essas frustrações, eu deixei o maior sonho da minha vida, que era construir uma família e ter filhos, eu deixei de lado. E aí, com meus 27 anos, em um momento muito desafiador na minha vida, que eu descobri que eu estava com uma doença no útero ali, naquele momento, eu falei: eu não quero mais viver isso. Eu quero agora me entregar para Deus, eu quero que Deus escreva uma nova história na minha vida. E foi quando eu busquei, né? Fui no encontro, passei pelas águas, fui batizada, Deus me curou nesse momento. E eu me lembro de estar num culto e uma moça que eu nunca vi na minha vida, nós estávamos num encontro de profecias e ela pegou na minha mão, ela começou a orar por mim, ela falou: Deus pede para te falar que Ele está te curando da sua ferida no útero. Isso eu ia começar um tratamento a cada 3 meses, tomar medicamento, não podia nem pensar em engravidar. E ela fala exatamente para mim, eu nunca tinha contado para ninguém, só eu e Deus. E ela fala: Deus pede para te falar que Ele está te curando da ferida no seu útero e que você vai ter muitos filhos. Então Deus foi me curando de todas as áreas. Então esse momento em que eu me vi passando por vários desafios emocionais, físicos também, eu decidi me entregar, mas eu decidi servir. Porque eu não queria ir para a igreja para receber, eu queria ir para a igreja para servir as outras pessoas. Então foi um momento que Deus me usou muito. Eu me tornei líder de casais, líder de juniores. Então eu já tinha uma responsabilidade com uma turminha bem legal, que para mim era: eu preciso buscar a Deus para servir, não para receber. Não quero só receber. Então eu fui para servir. E Deus me preparou melhor, porque eu não estava esperando que Deus fosse me presentear com a família tão rápido, com o esposo tão rápido. Então Deus, ele foi trabalhando em todas as áreas. E eu fui pela dor. A mudança aconteceu em um momento de muita dor na minha vida. Ô, Fran, eu sei que você lá na tua cidade tem um movimento também com mulheres, você Sim, convida elas para perto para falar com sim. elas. Conta um pouco desse movimento pra gente. Junto com a minha cunhada, a gente tem um projeto, Elas Transformam, e surgiu há quase 9 anos atrás. E eu me lembro que eu cheguei nela e falei que a gente trabalha junto também, né? Eu falei: a gente precisa falar para muitas pessoas. A gente precisa
externalizar isso, falar, né, contar, Transbordar, né, Fran? transbordar, falar, vamos fazer alguma coisa. Só que naquele momento é o que eu falei, a gente precisa estar curadas. Porque se eu não estou curada, eu não consigo ser um canal de transformação. E Deus foi curando várias coisas, Deus foi me tratando em várias áreas. E chegou o momento que há 3 anos atrás a gente começou a fomentar mais o projeto, falar mais e fizemos um primeiro movimento para mulheres. Foi um momento maravilhoso. Fizemos na parte da manhã e muitas mulheres, muitas transformações aconteceram. Então esse projeto ele é muito voltado para a transformação, para usar a nossa vida para transformar a vida de outras mulheres. Aí entra todo tipo, CPF, CNPJ, muitas empresárias, muitas empreendedoras que às vezes estavam vivendo um momento frustrado na vida e, consequentemente, isso atinge a área profissional. Então, a gente conseguiu ajudar muitas mulheres. A intenção é que a gente faça isso se tornar muito maior. E vocês trabalham o lado espiritual dessas mulheres? Tudo. Tudo. Espiritual, físico, emocional. E esse momento foi muito interessante porque eu falei, eu não vou colocar um slide, eu não vou colocar. Quero que o Espírito Santo conduza. Então, da minha boca não vai sair nada se não for para edificar o nome de Deus. Então, todas as pessoas que foram lá falam, nossa, eu achei que ia ser um movimento empresarial, que vocês iriam falar sobre empreendedorismo, e chegando aqui não, foi cura espiritual, porque eu fui restaurada. Não existe esse processo de restauração primeiro, que é o que você disse. Eu preciso primeiro estar curado no meu CPF para depois conseguir transformar o meu CNPJ. Senão essa conta não vai fechar. A minha história de vida, Fran, foi assim, eu entrei numa capacitação, eu falei ontem, vou falar aqui de novo, a Febracis, entrei na Febracis. Já fiz cursos lá, maravilhosos. adoro. E querendo curar querendo alavancar os meus negócios, na verdade, fui 100% para olhar para os meus negócios. Sim. E foi muito rápido, eu entendi que não era o meu CNPJ que eu tinha que melhorar, era o meu CPF, Sim. e foi natural. É isso que eu quero falar para as mulheres, sabe? Eu acho que no primeiro livro eu contei essa história. Foi muito natural. Quando eu olhei pra mim, quando eu cuidei de mim, naturalmente os negócios alavancaram. De novo, vida sistêmica. Sim. A hora que você cuida da tua saúde, você vai ter mais energia pra trabalhar, você vai ter Sim. mais energia pra cuidar dos teus filhos, pra ser esposa. Então a vida é sistêmica, a gente tem que entender que uma área curada já potencializa outras. É Todos. claro que você vai ter que criar habilidades, melhorar um Sim. monte de coisa dentro dos seus negócios Sempre. também, né? A vida muda também, né? As gerações mudam. Mas é isso, um CPF transformado naturalmente melhora a vida por Sim. fora. E aí a gente vai aperfeiçoando tudo aquilo que a gente quer fazer, né? O Mulheres que Realizam, Fran, há um mês atrás, mais ou menos, há muito pouco tempo atrás, nós fizemos lá em Maringá o nosso primeiro evento cristão e assim, 100% cristão, né? 100% cristão. E foi assim extremamente transformador e eu entendi que esse movimento era primeiro para mim. Foi muito claro para isso, assim, sabe? Que Deus queria realmente me tratar ali, me curar ali. E é óbvio que a partir dali outras histórias já surgiram e outros movimentos voltados para essa parte cristã da mulher já surgiram. E a gente vai começar agora a falar abertamente, a trazer pastoras para dentro do movimento. A gente já tem. E assim, de novo, foi muito natural a vinda dessas parcerias, né? Vou chamar assim. Para trazer cura para a vida delas, isso foi incrível, foi bem legal. Eu acredito muito nesse poder da transformação que ela vem da decisão. Às vezes a gente está buscando outras coisas, mas Deus tem nos mostrado que não é que ainda. Eu preciso transformar tudo isso tudo. Quando eu falo do elas, foi algo que nós pensamos há 8, 9 anos atrás. E ele só aconteceu há 3 anos. Por quê? Às vezes eu ainda estava olhando por um lugar que não era aquele lugar. Porque Deus precisava transformar todas as áreas. Eu costumo dizer, Tarsis, que mente, corpo e espírito, eles precisam estar alinhados. Então, a gente precisa cuidar da nossa mente o tempo todo. Os nossos pensamentos. Romanos 12:2. Romanos 12:2 fala. Eu acredito, da mente. Da mente. Sim. Da mente. A nossa mente, e a gente está vivendo tempos assim de muita informação. Então, se a nossa mente não estiver preparada, se os nossos pensamentos não forem pensamentos bons, eu não consigo ter um corpo saudável com uma mente que está doente. Tanto é que quando a gente vai orar por alguém, ungir alguém, a gente começa por onde? Nós começamos pela
cabeça. É verdade. Porque os seus pensamentos dominam tudo aquilo que você vai fazer. Então, se você tiver pensamentos bons, consequentemente, terá uma vida boa. Se você tiver pensamentos ruins, consequentemente, você vai ter uma vida ruim. Então, a primeira coisa que eu sempre falo, a nossa mente, ela precisa estar cuidada. Você precisa cuidar da sua mente. Depois entra o corpo, atividade física, que é muito importante. Por mais que seja desafiador, a atividade física, ela precisa fazer parte da nossa vida. Cuidar do nosso espírito também, que é essa conexão dos dois. Essa engrenagem, que primeiro você se cura, você restaura, você cuida da sua mente, você cuida da área espiritual, você cuida do seu corpo, e você começa a transbordar isso nas outras pessoas. Aí você precisa viver esses momentos para conseguir passar isso. E como que eu passo? Através do exemplo. Aquilo que você faz, aquilo que você vive, porque as pessoas elas não vão olhar para o que a gente fala, elas vão olhar para aquilo que a gente faz. E que geram os nossos resultados, e Que realmente é isso gera que os impacta. resultados. O Fran, eu acho muito incrível essa questão da mente, sabe por Sim. quê? Eu vejo isso muito pouco dentro das igrejas. Eu acho que dentro das igrejas é falado muito pouco sobre cuidado com o que você pensa. Uhum. Essa semana, gente, olha, como Deus é incrível, né? Eu estava fazendo um estudo bíblico com as maravilhosas queridas lá de Maringá, e o estudo dessa semana foi exatamente sobre isso. Muitas vezes, porque Deus isso, porque Deus aquilo, mas o básico, cuidar dos teus pensamentos, Sim, parar com fofoca, parar sim. com Pensamentos ruins. pensamentos ruins, sabe? Focar na gratidão, Sim. focar em coisas boas. Eu faço isso, assim, diariamente na minha vida. Eu tenho, em alguns momentos, Fran, eu confesso que eu até achei que isso era uma positividade tóxica. Era essa a palavra que eu dei. Mas não, gente, o quanto eu me salvei, eu nunca tive nem resquícios disso que você trouxe Uhum. pra gente no início do episódio, Sim. sobre depressão, Sim. ansiedade, eu nunca Uhum. tive. Mas foi um trabalho voluntário que eu fiz de cuidar da minha mente, de Sim. substituir pensamento. Eu aprendi tantas coisas e com pessoas que não são cristãs. Foi lendo Napoleão Hill, foi com Aham. Hélio Couto, Sim. que eu aprendi sobre o cancelado, cancelado, cancelado. Eu vi um pensamento ruim, eu cancelado, cancelado, Cancela. cancelado. Substitui por uma coisa boa e foca no bom. Sim. Gente, e aí a gente entra dentro das igrejas, a gente vê tantas coisas. Então, fala um pouco sobre isso pra gente, que isso é sim um movimento cristão. Isso é sim um pedido de Deus para as nossas vidas, Sim. que a gente cuide dos nossos pensamentos. Sim. Eu acredito muito na questão do... Todo mundo tem a autossabotagem. Existe a autossabotagem o tempo todo. E aí lança aquela duvidazinha na sua cabeça. A questão é como você está alimentando. Será que você está alimentando? Porque a gente tem aquela vozinha, né? A vozinha que fica, você vai conseguir. E aquela, você não vai conseguir, não vai dar certo. A questão é quem você está alimentando. Porque a gente não consegue tirar. Eu costumo dizer que é o medo. A gente não consegue viver sem o medo. Ele tá ali, mas a questão é, será que o medo tem te paralisado? Será que ele tá dominando a sua mente? E, gente, o nosso corpo, ele é muito aquilo que eu acredito. Então, assim, na questão desse processo de crise de ansiedade, eu nunca me imaginei, nunca. Porque, assim, eu sempre fui uma mulher muito forte, uma mulher muito determinada, uma mulher que nunca me vi nessa situação. Mas foi um processo que eu tive que passar também, para que Deus me curasse, porque hoje, Tarsis, eu falo para tantas pessoas, e tantas pessoas me procuram, e eu já ajudei tantas pessoas. Então, em um momento ali muito desafiador, eu falava, por que, Deus? Por que eu estou passando por isso? Eu me vi assim, por que eu nesse momento? E Deus falou muito claro comigo, não é por quê, é para quê. Eu estou te transformando em mais um processo na sua vida para que você comece a ajudar outras pessoas. E eu entendi o poder da minha mente. O que me curou desse processo de crise de ansiedade e crise de pânico foi a minha mente, controlar a minha mente. Porque quando você entra num processo de crise de ansiedade, ou pânico, ou medo, é aquele pensamento que ele vem instantâneo. Você não vai conseguir, vai dar errado. E quando eu começo a alimentar aquilo, a minha mente ela é tão poderosa que ela começa a mandar informações para outras partes do corpo. Aí tem pessoas que não conseguem respirar, que às vezes o corpo começa a tremer ou ficar... Então, você tem reações diversas. Mas a questão é, o que você está alimentando? Só que eu precisei passar por um processo muito desafiador, porque a gente só entende a dor desse processo quando a gente passa, porque na minha cabeça era frescura. Nossa, quantas pessoas que têm frescura, não, vai trabalhar que passa.
Então, e eu tinha esse pensamento, que foi um pensamento muito ruim até me ver nessa situação. Na verdade, até ver a minha mãe nessa situação, que aí eu comecei a estudar muito, foi que eu até conto no livro, que eu comecei a estudar muito comportamento humano, comecei a entender o processo de ansiedade, o processo de depressão em si. Eu falei, poxa, não é que a pessoa busca, é aquilo que aconteceu em algum momento, não aconteceu hoje. Às vezes pode ser, né, vários desafios que você passou a sua vida inteira e aquele momento chegou a hora de você, poxa, agora aconteceu e eu dei uma surtada ali, mas a mente, eu entendi que a mente, ela te domina, positivamente, negativamente também. Porque se você ficar alimentando, né, eu não consigo, eu não vou dar conta, eu não vou... acabou. Acabou. Você já tomou aquilo como verdade. Então, quando vem qualquer pensamento ruim na minha cabeça, a primeira coisa que eu faço é controlar os meus pensamentos. Aquilo que eu penso. E eu viro essa chavinha. Exatamente isso. Não, aqui não. Eu domino a minha mente. E na minha prática de fazer isso, eu percebi que isso é intenso, porque não significa que você toma consciência disso e que você não vai mais ter pensamentos ruins. Não, vai vir. Você O que controla isso. muda é a consciência. Sim, exatamente. E aí, com a consciência, você controla, você desfoca de lá e Sim. foca aqui. É isso, né, Fran? Isso. É. Eu não posso deixar os meus pensamentos me dominar. Porque as pessoas, Maravilhoso. elas não entendem o poder da sua mente. E no curso, por exemplo, se for da Febracis, que eu adoro, fiz vários cursos, imersões com Paulo Vieira. Ele fala muito, treine até se tornar. Se você tem uma visão aonde você quer chegar, comece a se ver naquele lugar. Comece a se ver ali fazendo algumas coisas, criando movimentos, mas se enxergue naquele lugar. Ou seja, você ainda não é, mas os seus pensamentos, eles vão te levar mais alto. Então, eu posso não ser aquilo que eu quero nesse momento, mas eu já me vejo naquele lugar. Como no passado, você também não se viu onde você está hoje, mas você já se via onde você está hoje, né, Fran? Já tinha eu não me via falando, porque eu morria de vergonha de falar em público. Eu morria de... Então, isso aqui pra mim tá muito natural, tá um café, tá muito natural. Eu morria de vergonha de falar em público, de falar pra algumas pessoas. Não, hoje eu falo pra centenas de pessoas e, assim, existe um propósito maior. Então, quando houve essa palavra, essa profecia na minha vida, no momento eu falei, falar com pessoas, mulheres, não, de jeito nenhum. Só que de lá pra cá foram 13 anos. E Deus foi me moldando em todas essas áreas. E tem pessoas que falam pra mim assim, Fran, você nasceu pra isso. Você fez a vida inteira. Não, né, Fran? E eu falo, não, foi um processo. Me preparei, me desafiei. Importante falar isso. Sim, porque algumas pessoas, elas olham pra Fran hoje, fazendo palestra, fazendo eventos, fazendo podcast, e elas falam, não, você com vergonha de falar em público? Nunca, não, jamais. Só que foi um processo. Eu acredito que tem pessoas que têm isso muito fácil, né, já tem esse dom de realizar isso de forma muito fácil, mas não foi a minha realidade. Então, eu precisei passar por esses processos. Hoje eu ministro treinamentos, enfim. Então, acho que isso foi tudo uma bagagem, foi uma preparação de Deus, para que quando chegasse esse momento, acontecesse de forma muito natural. Legal. O Fran, conta um pouco da tua rotina de fortalecimento espiritual, para inspirar realmente as mulheres que nos assistem. Como é que é? Você tem um horário fixo, você tem uma rotina, palavra, louvor, como você já falou, e tal. Conta, mas conta assim, conta ensinando a gente a ter essa rotina espiritual para que todas as mulheres que realizam, que nos assistam também usufruam aí desse benefício e se fortaleçam. Sabe, o livro foi muito bom pra mim, porque ele me fez mudar muitas rotas também. Que é sempre importante a gente estar mudando as rotas da nossa vida, melhorando todo o processo. Eu tenho a rotina de orar com os meus filhos todos os dias na hora de dormir. A gente sempre ora. Eu costumo dizer que a mesa é o melhor lugar da minha casa. É a mesa que a gente cura, é a mesa que a gente transforma, é a mesa que a gente conversa. Então, tem algumas rotinas que fazem parte da minha família. A gente senta para tomar café da manhã sempre juntos. O almoço a gente não consegue, né, por conta da rotina, mas o jantar também é sempre junto. Então, todas as vezes que a gente senta na mesa, a primeira coisa é orar e agradecer a Deus. É de manhã, à tarde, qualquer horário. Se a gente sentar na mesa para estar junto 10 vezes no dia, são 10 orações. E à noite também com os meus filhos, eu tenho sempre esse momento de oração com eles. Depois eu leio a Bíblia. O que eu mudei, que fez muita diferença para mim nesses últimos tempos, foi estabelecer um horário de oração, de conexão com Deus. E o que eu entendi? Ele precisa ser o meu primeiro pensamento quando eu acordo. Porque normalmente a gente acorda numa correria tão louca. Nossa, eu tenho que fazer, eu tenho que correr, eu tenho que... E às vezes a gente abre o quê? Celular, né? Sim. A gente pega o celular. E eu falei, eu não quero que o meu primeiro pensamento, a minha primeira conexão seja com o celular.
Eu quero que a minha primeira conexão seja com a palavra. Então, eu estabeleci um horário de acordar às 5h30 da manhã. Então, das 5h30 da manhã às 6 é o momento que eu estou lendo a Bíblia, que eu estou me conectando com Deus, que eu estou entregando a minha casa. E depois desse processo de 30 minutos, eu acordo os meus filhos para organizar para ir para a escola, enfim. Então, eu tenho essa rotina desse horário de 5h30 da manhã, separar o meu tempo para que Deus seja o meu primeiro pensamento e que Ele seja o meu último pensamento também. Porque à noite eu também pego a minha Bíblia, eu oro, eu entrego o meu dia para Deus, a minha noite para Deus. Então, ter esse momento também, e eu tô sempre escutando louvores, me conectando. O louvor, ele conversa muito comigo. É maravilhoso, né? Muito. É muito bom, né? Eu vindo pra cá, eu fui me organizar e coloquei o meu louvor e foi um momento de muita... Tô vivendo um momento de muita emoção, Thais. Então, assim, eu olho pro livro, eu fico emocionada. Vindo pra cá e eu falei, Deus, isso tudo é uma resposta de Tudo é uma oração. Então, resposta. eu preciso ser muito grata a tudo que Eu Deus também tô tem muito feito. feliz. Hoje de manhã... Ontem foi um dia maravilhoso, foi o primeiro dia de gravação, foi incrível. Sim. E hoje de manhã eu acordei e eu fiz uma cirurgia em fevereiro da coluna. E tô em processo de recuperação ainda. E hoje eu acordei e falei, gente, eu nem lembrei da minha coluna ontem. E foram 3 horas de gravação, e aí eu já corri pro hotel, já corri pro não sei o que, correria tudo, né? Sim. Já saí pra jantar e tal, nem lembrei. Eu falei, gente, olha como é bom, né? Como é gostoso, como esse movimento, igual você tá falando, eu também tô nessa tomada de uma felicidade tão grande, né? Que parece que, sei lá, apagou tudo pra trás. E minha mãe, filha, cuidado, olha, a prioridade é você, tá? E não sei o que. Eu falei, tá bom. E nem lembrei de coluna, nem lembrei. Mas sabe por quê, Olha só. Tarsis? Porque Deus está te curando enquanto você cura outras pessoas. Às vezes a gente não vai lembrar desse processo mesmo. Porque Deus, ele cuida de você. Enquanto, eu passei por um processo de cirurgia na coluna, você ainda está em recuperação. E por que você não lembrou? Porque você está usando o seu tempo para edificar e transformar a vida de outras pessoas. Então, enquanto Deus te cura, você tem curado outras pessoas. É lindo. Você sabe que durante a tua fala ali, falando de... Especialmente quando você falou que você não é... Eu sempre fui comunicativa. Eu era aquela criancinha de... Falava e conversava. Eu pulava na frente de todo mundo. Eu sempre fui comunicativa, então pra mim é mais natural. Mas você falou que não era natural pra você, que você desenvolveu essa habilidade. Sim. E eu me lembrei da coragem que eu tive pra startar o primeiro livro. Foi muita ousadia. Foi muita coragem. O que eu ouvi dessas vozes, e não foram vozes do meu subconsciente, foram vozes reais de pessoas do meu lado. Mas eu sabia, eu falei, gente, quando eu cheguei no lançamento do primeiro livro, eu vou achar esse vídeo, eu tenho esse vídeo no meu celular, eu vou achar esse vídeo e vou postar de novo. Quando eu cheguei no hotel, porque na verdade é a primeira vez que a gente faz esse podcast do livro. Os 2 primeiros livros não tiveram podcast. Olha. Então, eu vim praticamente só pro dia do lançamento. Eu vim pra São Paulo só pro dia do lançamento. E aí, eu saí, fui, me maquiei, voltei pro quarto do hotel. Quando eu voltei pro quarto do hotel, eu liguei a câmera. E eu gravei um vídeo falando assim, gente, não desistam. Se vocês têm um porquê forte... Sim. Ninguém sabia o porquê que eu tava fazendo o livro, mas eu sabia, o meu coração sabia. Hoje, no terceiro livro, todo mundo aplaude, elogia e acha lindo e maravilhoso. Mas lá atrás, o que eu ouvi de amigas... Eu agradeço muito a minha mãe. Um beijo, mãe, porque minha mãe... Nunca, em nenhum momento ela... Duvidou. Quê? Nenhum porquê ela perguntou. Mas da onde você tirou isso? Nenhum momento. Ela só vai, só botou a mãozinha atrás das minhas costas e me empurrou, se joga no barranco. Então, foi muito bom, muito bom, muito bom. Então, assim, é isso, sabe? Você sabia o que te incomodava no teu coração, e foi. E quebrou objeções, quebrou medos, e hoje fala para dezenas e milhares de pessoas, igual você mesma falou, sabe? A internet potencializa muito isso também, né, Fran? Graças a Deus, é uma super ferramenta. E eu me lembrei muito de como eu fui sabotada por amigas, por psicóloga. Minha psicóloga na época falou, você tá doida? E não sei o quê. Então, olha só, gente, estamos aqui hoje realizando o terceiro livro, então você não desistiu, porque eu estou aqui hoje. Bom a gente ter entender o porquê, absorver isso internamente, saber que os desafios virão e enfrentar, né, Fran? Sim. Porque é isso, é realizar, né? Mulheres que realizam. Eu acredito que de tudo que a gente está conversando, a gente tem alguns medos quando a gente vai começar qualquer projeto. Primeiro é o medo do julgamento, de ser julgado. O que as pessoas vão pensar? Então, quando que eu destravei essa questão de falar para pessoas,
por exemplo, fazer vídeos na internet, eu já queria fazer isso há 10 anos atrás, nunca fiz. Porque o meu primeiro pensamento é, o que as pessoas vão pensar? E se eu errar? E se eu errar, o que as pessoas vão falar? Então eu vivia muito nesse, o que as pessoas vão pensar? E eu consegui romper quando primeiro eu pensei, elas vão pensar o que elas quiserem. Porque você pode fazer o seu melhor que você vai ser julgada, você pode correr atrás que você vai ser julgada, e eu entendi que isso não tem a ver com a Fran, tem a ver com aquelas pessoas. Então, isso destravou muito a minha mente, né? Perder esse medo do julgamento. Foi o primeiro ponto que eu destravei muito. Então, comecei a falar em público, fazer vídeos na internet. Outra coisa que eu acho muito importante é o nosso ambiente. Quais são as pessoas que nós estamos nos relacionando. E os locais. E os locais. Então, tem lugares que não precisa nem me chamar que eu não vou. Tem pessoas que eu não ficam próximos à Fran, porque do meu lado, e são poucas as pessoas que eu tenho na minha vida, são as pessoas que me incentivam, que me orientam, que puxam a orelhinha quando precisa, que é essas que fazem você crescer. E eu adoro essas pessoas. Sim, eu não gosto de pessoas que ficam o tempo todo bajulando e não sei o quê. Eu Não preciso existe isso. Não existe, porque é igual mãe. A mãe, ela vai fazer o quê? Ela vai corrigir o filho. Então, acaba que a mãe se torna a pessoa mais chata durante a formação do caráter de uma criança, porque a todo tempo você está orientando. Então, eu tenho poucas pessoas que fazem parte da minha vida, mas são as pessoas que eu procuro e falo, e aí? Por exemplo, eu termino uma palestra, eu pergunto, como que foi? Qual é o feedback, a orientação? Então, eu tenho esses mentores do meu lado. E cortar essas pessoas da nossa vida. Qual é o ambiente, o meio que a gente está? Porque é muito mais fácil essa pessoa te puxar pro buraco. Pensa, você fica com alguém ali, essa pessoa, isso não vai dar certo. Não, esse livro, você é doida, o que você está pensando? Não sei o quê. E aí, se você não tiver uma mentalidade muito forte, muito positiva e um porquê muito claro, você começa a alimentar isso na sua mente. Deixa pra lá, realmente. E eu acredito demais. Assim, na verdade, quando a gente entra nessa jornada de crescimento e de autodesenvolvimento, algumas pessoas naturalmente já são expelidas. Sim. Você não precisa nem fazer esforço. Não. Eu vivi isso, acredito Elas que não você também. suportam o processo Não de crescimento. suportam, Aí não elas suportam, se afastam. Fran. Não suportam. Então elas começam. E aí, quando você começa a selecionar os ambientes e tudo Sim. mais, esse terceiro livro, em algum momento também eu já contei isso também. Eu tinha dúvida se teria ou não teria o terceiro livro. Tá, meu Deus, e aí, onde vai parar esse negócio de livro? E eu estava, ontem à noite no jantar, eu estava falando sobre isso. Eu estava num ambiente cristão, estudando a palavra de Deus, fazendo um curso que se chama Mulher que Prospera. Uhum. É um curso maravilhoso. E lá, nesse curso, Deus me deu a visão do terceiro livro. Eu vou contar essa história aqui. Como é que foi a visão do terceiro livro? Eu tava de olhos abertos, gente. Tava de olhos abertos, conversando e tal, com algumas mulheres. E o livro passou assim, ele veio aqui de trás, ele passou na minha frente, ele virou e foi embora. Ele veio daqui de trás, passou... E ele era capa dura, completamente diferente dos primeiros. Sim. Capa dura, azul marinho e encadernado. Olha que legal. Falei, socorro. E a voz, né? E o Espírito Santo. Esse é o terceiro livro. Se você tinha dúvida, vai ter Aí, tô te dando as capa dura, respostas. azul marinho e encadernado. Falei, Senhor amado. Quando eu cheguei aqui na editora falando que eu queria um livro capa dura, azul marinho e encadernado, você tá maluca? Nunca a editora fez um livro capa dura. Não é assim não, Tarsis. Mas por quê? Eu estava no ambiente certo. Sim. E Deus falou comigo porque eu estava ali na No lugar presença, com as mulheres certas, estudando, aperfeiçoando, estudando a prosperidade à luz da Sim. Bíblia. Né? E você quer mais prosperidade do que escrever livro e deixar para a eternidade? E aí eu lembro, passou uns dias depois desse fato do livro encadernado, capa dura, eu estava num outro ambiente, com outras mulheres e tal, e me veio a confirmação. Eu já te falei como é que vai ser. Executa, agir, né? O agir é seu, né? Sim. Então foi uma confirmação. Deus falou e reforçou. Tá aqui. Então é muito importante o ambiente, né? As pessoas. E não adianta você achar que, não, são meus amigos de infância, a gente tá junto há 20, 30 anos, eu não vou abandonar eles. E você achar que o ambiente não vai te puxar. Sim. Vai. Vai te puxar. A bebida, as músicas Sim. que você ouve nesse lugar vão te influenciar. A gente precisa falar sobre isso. Os assuntos. Mulheres, cuidado com assuntos, Sim. com locais, com pessoas, não é isso, Fran? Às vezes, por exemplo, sou casada há 12 anos. Eu não posso me relacionar com alguém que tá todo tempo falando mal do marido. Porque aí começa a ficar muito natural na minha cabeça. Nossa, então peraí, deixa eu falar do meu marido também. Você senta com pessoas que falam sobre relacionamento. Até fiz um vídeo sobre isso no meu Instagram. O meu tempo, ele é muito valioso. Só que eu
entendi isso depois de um longo processo na minha vida. Eu entendi que, peraí, se o meu tempo é valioso, eu preciso estar e sentar com pessoas que falam de família, que falam de Deus, que De falam de edificação. prosperidade, de edificação. Porque assim, Fran, é legal você falar isso, porque eu tenho certeza que você já passou por desafios no seu casamento e muitas vezes uma Sim. amiga quer conversar com você sobre os desafios que ela tá vivendo. É diferente. Você vai Sim. falar mal. Fran, olha, eu tô vivendo esse desafio. Como Já é que passei por isso, me já enfrentei. ajuda? Sim. Como é que vamos orar por isso juntas, Sim. né? E até para conversar, e eu não sou muito de falar da minha vida, então eu tenho algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, se eu colocar a minha cunhada, a minha irmã e a minha mãe. Minha mãe nem tudo, né? Porque a mãe a gente pode compartilhar tudo. Mas são as pessoas que eu compartilho. Tudo? Não, tem coisas que tá entre eu e meu marido, a gente se resolve. Mas eu tenho essas pessoas que eu sei que vai falar, Fran, olha, Fran, muda. Fran, faz isso, você tá indo pro caminho. Se eu tenho amigas que não são amigas, você fala, não, hoje é tão fácil, né? Separa, muda, troca. Para que você vai passar por isso? E a gente vive essa geração de eu não quero, eu troco. Eu não conserto mais nada, eu vou só pulando, vou pulando, vou pulando. Então eu tenho pessoas dentro da minha vida que eu selecionei e pessoas que eu tirei. Sem o menor arrependimento, sem o menor sofrimento, porque eu quero pessoas que sentem para falar sobre isso. Pessoas que falam de Deus, pessoas que falam de família, pessoas que falam de crescimento, de evolução, porque eu tenho sonhos muito altos. Eu sonho muitas coisas. Imagina você compartilhar sonhos grandiosos com pessoas com mentalidade pequena. Ela vai olhar para você e falar, que bobeira, né? Para que fazer isso? Com certeza vai te puxar para baixo. Aí é arrogante, que você não é grato, e aí vai ter várias coisas, né? E por que não sonhar? Por que não realizar? Por que não correr atrás daquilo que você quer? Como você diz, quando a gente vai passando por esse processo de evolução, de transformação, as pessoas algumas elas não suportam esse processo. Elas não vão conseguir te acompanhar. Algumas vão querer falar, nossa, deixa eu seguir ali, eu quero mudar, eu quero transformar, eu também Eu quero. quero saber, né? Eu quero viver isso. E outras vão olhar com aquele olhar de julgamento. Só que aonde você quer estar? Eu cuido muito do meu ambiente, muito. As pessoas que entram na minha casa. Não é qualquer pessoa que eu coloco sentada na minha mesa. Porque a mesa da minha casa Qual é o cômodo que eu mais gosto na minha casa? A mesa, a cozinha, onde a gente senta para estar juntos. E eu não vou colocar qualquer pessoa para sentar na mesa, na cadeira da mesa da minha casa. Por que eu vou colocar qualquer pessoa no meu coração? É isso. Lindo. Fran, pra gente ir pros finais aqui do nosso encontro, é muito assunto, é muito legal, é Muita muito coisa. gostoso, né? Mas eu queria que você deixasse aí a sua chave final para as mulheres que te assistem, que te acompanham, que querem se fortalecer também em Cristo e em Cristo se fortalecer em todas as outras áreas da sua vida. Deixa a sua chave final pra gente. Dizer que a gente está vivendo muitas coisas que às vezes a gente não se dá conta, e Deus tem realizado sonhos, Deus tem estado presente na nossa vida a todo tempo. E às vezes a gente não se dá conta de todos os milagres que Deus tem feito na nossa vida. Então o que eu diria hoje é: queira crescer, se desenvolver, buscar algo maior, fazer tudo aquilo que você quer, mas seja grato pela jornada, porque não é o topo que você chega que é o mais importante, é a jornada. A sua jornada é o que vai te transformar, o que vai te edificar, é o que vai curar. E se você não aproveitar essa jornada, não curtir essa jornada, quando você chegar lá no topo, onde você queria, quando você conquistar o seu sonho, você vai olhar para trás e falar: e aí, eu cheguei aqui, mas o que eu tenho? Porque você não conseguiu aproveitar a jornada. Então, a jornada é o mais importante. Esse momento aqui é o mais importante. Construir cada etapa, viver cada transformação, porque é uma transformação tão grande. Então, a mensagem que eu deixaria hoje é: curta a jornada, aproveita cada passo, cada conquista, comemore cada conquista. Todas as vezes que você vence, precisa ser comemorado. Então, aproveitar a jornada, celebrar sempre. Eu aprendi isso no decorrer, celebrar pequenas vitórias, pequenas alegrias, e é isso. A gente acaba vivendo para passar por essas alegrias, né, Fran, querida? Muito obrigada. Amei. Muito obrigada por estar aqui, compartilhando a tua vida, a tua jornada. Obrigada a você que nos acompanhou, e até o nosso próximo episódio.